Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar da equipe PGO. Eu sou a doutora Thais Cambiaghi, sou médica, ginecologista, fiz minha especialização em reprodução humana e vou ser a moderadora da discussão de hoje. Hoje a gente vai abordar dois temas que são entre os mais importantes nos tratamentos de reprodução assistida. O primeiro deles é sobre como melhorar as chances em caso de falhas de implantação. Então, a gente sabe que as pacientes que vêm com esse diagnóstico passaram por exames desconfortáveis, fizeram um tratamento, tiveram um embrião e fizeram 1, 2, 3 transferências, às vezes até 4, e deram um resultado negativo, o que acarreta um sofrimento ainda maior para esse casal. Então, a discussão de hoje, a ideia de hoje é mostrar a estratégia para esses pacientes conseguirem não só a tão esperada gestação, mas também um bebê em casa e a constituição de uma família. Então, para começar, quem vai falar sobre isso com a gente é o Dr. Arnaldo Cambiaghi. Ele é médico, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, diretor do IPGO e também o meu pai. Seja bem-vindo. Olá, Thaís. Obrigado pela apresentação. É um grande orgulho ser apresentado por você, é uma coisa muito emocionante. E eu acho que o assunto de hoje é extremamente palpitante. É um dos assuntos que eu mais gosto de falar. É um dos assuntos mais interessantes. Quando nós vamos em qualquer congresso, no Brasil, fora do Brasil, sempre aquelas salas que se discute fases de implantação ou casos de bases respondedoras, tratamentos de mulheres que são com mais idade, que eu chamo de mulheres maduras, de uma maneira mãe assim, é que eu gosto de falar, mulheres maduras são mulheres com mais de 40 anos, ou mulheres com idade avançada, como quiserem. É um assunto sempre palpitante. Talvez, com certeza, até um dos maiores desafios nós da medicina reprodutiva é conseguir sobrepujar essas dificuldades da medicina reprodutiva. São várias dificuldades, mas nada é tão bom na vida quanto vencer as dificuldades e conseguir o tão esperado beta positivo de uma gravidez que consegue. Então, eu digo para vocês que a alegria de ser um médico de medicina reprodutiva é ter um trabalho extremamente gratificante. O objetivo maior que nós temos sempre é conseguir um resultado e ver a gratidão de nós termos dado a oportunidade das pessoas terem a sua família. O objetivo sempre do IPGO é ajudar as pessoas a terem suas famílias, porque eu e aqui do IPGO acredita que família é uma das coisas mais importantes que alguém pode ter na vida. Ter essa união familiar, ter pessoas do nosso lado o tempo todo, é realmente um dos nossos grandes objetivos. E esse tema que eu vou falar, que é de falha de implantação, que eu imagino que ele está super completo, eu vou até fazer um tipo de desafio de achar alguma coisa que eu não falei durante essa aula, mas eu fiz questão de procurar abranger em poucos slides tudo aquilo que há de novo, aquilo que está por vir no futuro, que está chegando, que são novas possibilidades de nós identificarmos as falhas de implantação. E eu vou começar a falar com vocês já sobre esse assunto, que eu adoro falar, e vou começar já a colocar aqui para vocês os primeiros slides aqui. Bom, esse aqui é o nosso primeiro slide, só falando que o assunto do nosso webinar, eu vou fazer uma propagandinha do nosso webinar. Esse aqui é a fase 3, nós temos 5 fases, foram muito bem, muitas pessoas assistiram, recebendo muitos elogios, gostaram bastante do conteúdo, e isso nos incentiva a já pensar em webinar 2021 do IPGO. E, na verdade, esse ano teremos, eu vou falar daqui a pouco, sobre o nosso congresso, o nosso curso final de ano, que é para ginecologistas. Então, esse é o nosso objetivo. Esse assunto de como melhorar a chance da FIV em pacientes em fase de implantação, ele é também escrito de outras maneiras. Nós temos esse e-book, que é um e-book que nós fizemos, nós temos mais ou menos 20 e-books, são 20 temas diferentes, até mais, mas tem pelo menos 20 e-books que descreve cada fase das dificuldades de engravidar. Falamos sobre endometriose, adenomiose, ovodoação, falamos sobre coisas muito específicas, como casais homoafetivos, mulheres mais velhas e outras coisas mais, muitas. E esse que nós vamos falar hoje está resumido no nosso e-book, que vocês podem baixar diretamente do site do IPGO, que é o e-book sobre como aumentar a chance de sucesso nos tratamentos de fertilização. E aqui do lado esquerdo, eu já ponho aqui também, o nosso 18º curso de reprodução humana, teórico prático, que é feito todo fim de ano. É evidente que esse ano é um ano diferente,
que mesmo acreditando que as coisas vão estar cada vez melhor, é isso que a gente espera, a gente acredita, em novembro não vai ser ainda recomendável fazer congressos ou cursos presenciais, porque esses cursos que nós fazemos, pelo menos 90% dos que frequentam são de outros estados, e nós vamos nos preparar para fazer um curso também não presencial, um curso online, que não é o melhor caminho, mas é aquilo que eu digo que todo mundo fala que é a frase mais comum que se fala hoje em dia, que é o que nós temos para hoje. Temos que nos concentrar nisso. Eu já ponho aqui para você todos os e-books também, então já vou deixar já para vocês verem todos os nossos temas que nós temos, são mais de 20 temas que nós temos em e-book, sempre é uma oportunidade de vocês terem gratuitamente baixar esses e-books sobre vários temas que nós temos, vários. E aqui eu ponho os 3 livros que nós temos, que é mais direcionado para o médico ginecologista, que é o tema sobre coito programado e inseminação artificial, que é a intrauterina, ou de reprodução assistida, que ele é mais amplo, e de oncofertilidade. Todos eles juntos formam uma trilogia de livros de publicações do IPJ para os ginecologistas, que vinham como livros físicos. Hoje em dia, com esse avanço tecnológico, está praticamente impossível se reeditar livros na parte física, porque a medicina tem uma velocidade tão grande que a mudança é tão grande que nós não conseguimos manter essa reprodução contínua de livros na parte física, mas todos estão ou na fase e-book já, e esse aqui é o nosso último número. Tanto é que tudo que eu vou falar hoje, eu ponho como referência bibliográfica o próprio livro que é direcionado a médicos, ginecologistas, porque é uma edição agora, da versão 2020. Então, ele já está concentrando tudo aquilo que tem de mais novo no mundo inteiro. Nós atualizamos esse e-book. Então, o livro para ginecologista, que vai ser distribuído gratuitamente para todos os ginecologistas que querem saber mais sobre esse assunto e querem ajudar a tratar das pacientes, pelo menos numa fase inicial, uma maneira bem prática do nosso linguajar, e por isso que nós sempre comentamos sobre ir diretamente ao assunto. Bom, indo diretamente ao nosso assunto, a pergunta sempre após um tratamento de reprodução assistida em uma fertilização é: doutor, por que não deu certo? Então, é muito constrangedor para nós, que estamos sempre na busca do melhor resultado, haver uma situação semelhante a essa. Lágrimas dos olhos da mulher, lágrimas dos olhos do marido, lágrimas dos olhos do casal, e vêm muito frustrados, porque sempre imagina que situação é essa, que passaram por um desgaste grande, vários exames, muitos deles dolorosos, muitos até omitem dos amigos, porque não querem ser perguntados ou questionados sobre o assunto. É um valor financeiro bastante grande, e depois chega no final, não deu certo. É muito frustrante, e nós respeitamos essa frustração do casal. Mas aí, a nossa busca é esse sorriso, é essa alegria, é essa emoção que nós queremos sentir no casal. A alegria de, não acredito, doutor, eu consegui, é uma alegria muito grande. Então, é a busca dessa felicidade que está no DNA do IPJ, ver as pessoas grávidas, felizes, em busca daquilo que tanto queriam, o sonho de ter uma família e ter seus filhos. E nós vamos dividir entre as possibilidades dos insucessos essas 6 razões que podem ser justificadas. Eu ponho aqui já para vocês aqui, eu vou baixar esse volume aqui, peraí, como é que eu baixo esse volume? Para vocês aqui, quais são as coisas mais importantes. Bom, nós sempre procuramos, de uma maneira mais clara, transferir na fase de blastocisto. É sempre o nosso objetivo maior, transferir na fase de blastocisto. Embora nem sempre isso seja possível, e eu não tenho nenhum problema em transferir em D3, todas aquelas pacientes que estão nos ouvindo agora sabem muito bem que o nosso objetivo maior é o blastocisto, para você ter uma certeza que você filtrou o melhor embrião que tem a maior chance de engravidar. E tem outras maneiras de você verificar da causa embrionária. Será que esse embrião que eu estou colocando, que eu coloquei, que eu vou vir a colocar, ele é um embrião saudável, normal? Por isso, é muito importante que todo casal que se prontifica a fazer um tratamento ou tem dificuldade em engravidar, que se faça o tratamento, o exame cariótipo. Repito aqui, ou explico que o cariótipo é o mapa cromossômico de cada pessoa. O mapa cromossômico de cada pessoa, ele vai mostrar para você, para um pouquinho só, que escapou,
o mapa cromossômico de cada pessoa, que ele vai mostrar aqui os cromossomos. Então, eu mostro para vocês. O homem é 46XY e a mulher 46XX. Eventualmente, podem ter anormalidades, como translocações, inversões, que podem aumentar a chance de ter um embrião alterado. E aqui eu vou fazer um comentário que é muito importante. Nós vemos esse comentário, eu vou dizer para vocês, vou resumir. Eu sou a favor da biópsia embrionária, acho que a biópsia embrionária é, sim, um bem bastante importante, ajuda muitos casais, mas é importante tomar muito cuidado com as indicações da biópsia embrionária. De um modo geral, não sou eu, como outros profissionais do mundo inteiro, do Norbert Gleicher, Paulson, Pasquale Patrício e outros profissionais de faculdades e universidades muito qualificados, pedem ponderação. E quando eu peço ponderação em relação à biópsia, porque nós que estamos nessa vida de medicina reprodutiva há muito tempo, observamos evolução. Veja aqui, há muitos anos atrás, a estratégia técnica de biópsia embrionária chamava-se FISH. Nessa técnica, se tirava uma ou duas células do embrião em D3, com 8 células, e se concluía se o embrião era normal ou não. Depois se observou que esse não era um diagnóstico preciso, porque o embrião, depois de alguns dias em blastocisto, ele se recompunha e se tornava um embrião normal. Então, já penso naquela época, que se tinha a técnica FISH como ideal, na verdade, se jogavam muitos embriões, se desperdiçavam embriões que achavam que eles eram alterados e, na verdade, eles eram normais. Aí começa já o primeiro exame que era para ser perfeito, mas não era tão perfeito assim. Se passou aí para o CGH, que é essa outra possibilidade, o CGH. O CGH já melhorou, é a biópsia em blastocisto, que se tira 6 células, 8 células, e se tem uma ideia mais completa sobre o estado de saúde cromossômica do embrião. Se observou também que o CGH não era tão bom assim, e se passou para o NGS, que é a técnica que se usa hoje em dia, que você volta para o PGTA, que é o diagnóstico de anomalias cromossômicas, o PGTM, que é doenças monossômicas, que não são doenças cromossômicas, e o PGTSR. Eu não vou me ater muito a esses exames, mas são desdobramentos da biópsia embrionária. E aí se achava que era um exame ideal. Depois se observou que muitos desses embriões que eram tidos como alterados eram mosaicos. E esses embriões mosaicos podem ser de altamente complexos, embriões de alto risco ou exames de baixo risco. Então, os de baixo risco poderiam ter gestações normais, até 35%. E esses embriões, até se valorizar o mosaico, também eram desperdiçados. E aí a gente começa a ficar preocupado. Será que o exame da biópsia embrionária ele é tão fidedigno? E muitas vezes eu pergunto para as pacientes que fizeram essa biópsia se vocês podem me dizer qual era o índice de falso positivo que vocês sabiam? Eu não sei, respondem elas. Vocês leram um contrato? Lemos, mas eu não lembro bem, as pessoas não leem direito. E no contrato está que até 4% dos embriões diagnosticados como alterados podem, na verdade, ser embriões saudáveis. E muitas estatísticas de outras instituições importantes, com várias avaliações, perceberam que pode chegar até 20% e 30%. Então, eu estou repetindo, e muitas vezes a redundância, eu acho que é uma figura de linguagem que é bom de repetir várias vezes, porque não estou falando que eu sou contra a biópsia embrionária, muito pelo contrário, eu acho um exame excelente, mas devemos ser ponderados. A ponderação é uma maneira de se comportar muito importante, não ficar deslumbrado com o exame nos primeiros resultados, porque depois podem ver um reverso e estamos desperdiçando aqueles embriões saudáveis. Imaginem vocês agora, se eu tiver uma paciente que tem um único embrião ou 2 embriões e dá um embrião que é alterado e, na verdade, não era. Ela pode estar perdendo a única chance de ter o seu bebê com seus próprios ovos. Repetindo mais uma vez, porque eu adoro a redundância em algumas situações. Não estou falando que o exame não serve, um ótimo exame, mas muita cautela quando for indicar esse exame. E o que temos agora de mais interessante é o time-lapse, cujo o aparelho que faz o time-lapse, também a gente fala muito em embrioscopio. Embrioscopio é uma marca. O time-lapse é esse exame que eu mostrei esse vídeo no começo, que ele filma a evolução do embrião dentro de uma incubadora. Para explicar para vocês, quando se colhe os ovos são fertilizados no laboratório e vão para uma incubadora. E nesses dias, 3 a 5 dias, eles são avaliados diretamente. Numa incubadora tradicional,
No segundo dia, o embriologista retira o embrião e analisa e volta para a incubadora. No terceiro dia, tira o embrião para avaliar e volta para a incubadora. No quinto dia, tira o embrião. Essa tirada e recolocação do embrião na incubadora pode ser uma preocupação que leve a algum prejuízo da evolução embrionária. E o embrioscópio tem essa facilidade. Esse embrião é filmado durante toda a sua evolução e não é retirado da incubadora. A incubadora embrioscópio ou time-lapse é algo relativamente novo e está cada vez ganhando mais adeptos e mostrando que pode produzir, sim, resultados melhores. Então, quanto à avaliação, por que não deu certo, essa talvez seja a avaliação mais objetiva que nós podemos fazer do embrião. Espera um pouquinho. Tem uma travada aqui. Espera um pouquinho que travou, eu vou dar uma fechada aqui. Bom, já foi para frente. E aqui eu ponho já por que os embriões podem não ser saudáveis. Aí temos que voltar aquele velho, novo e repetitivo assunto. A idade da mulher, sabemos que depois dos 35 anos há uma queda da fertilidade e a qualidade dos ovos. A maioria das pessoas já ouviu esse assunto, e aqui esse gráfico mostra muito bem que, com o passar dos anos, aumenta a chance de aneuploidias, que são as alterações numéricas dos cromossomos, aumenta a chance de aborto e a taxa de gestação diminui, porque a qualidade dos óvulos, infelizmente, vai piorando com o decorrer dos anos. E o que nós podemos fazer para tentar melhorar a qualidade dos óvulos? Existem inúmeros protocolos. O Dr. Rogério vai comentar com vocês mais para frente, que é usar hormônio do crescimento, DHEA, testosterona, estimulantes das mitocôndrias, são essas suplementações que eu gosto demais de usar nessas mulheres. A melatonina, que tem um efeito também importante, um efeito que pode melhorar muito a fertilidade, o inositol. Essas são as maneiras de nós tentarmos melhorar a qualidade dos óvulos, que o Dr. Rogério vai falar em detalhes sobre esse assunto. E o espermograma? O masculino tem que ser avaliado. Eu gosto também de deixar bem claro que, de um modo geral, nós aqui do IPGO temos o hábito de fazermos esse exame antes de começar um tratamento, porque é muito frustrante nós termos, fazemos um caso que vocês vão observar que não foi avaliado algum exame. Então, a fragmentação do sêmen é importante, nós fazemos uma rotina, principalmente aqueles homens que têm um antecedente de fumantes, são obesos, esses merecem uma atenção maior, mas naqueles também que têm um estilo de vida ideal, também devem realizar, porque às vezes nós somos surpreendidos com aquilo que achávamos que era normal, não era. E o cariótipo também é fundamental para que a gente possa conseguir uma avaliação mais criteriosa da parte masculina e termos uma chance maior de termos um embrião de excelente qualidade. Bom, aí já encerramos essa parte do embrião, porque o embrião é alterado, porque que os óvulos podem causar problemas, porque é o fator masculino também, e isso tudo repetindo mais uma vez, devem ser muito bem avaliados antes do início do tratamento, para que podemos ter uma certeza mais detalhada do que pode acontecer. Porque você imagina um casal que faz todo esse tratamento, faz todo esse investimento emocional, psicológico, deixa de fazer suas atividades, muitos usam suas economias para fazer um tratamento desse, e depois não deu certo, vocês falam, agora eu vou pedir esse exame. Qual que é a pergunta? Por que você não pediu isso antes? Então, de um modo geral, são os poucos exames que nós não pedimos antecipadamente. Bom, quantos fatores femininos que podem atrapalhar a implantação embrionária? Miomas, principalmente os miomas submucosos. Aqui eu ponho esse desenho aqui, o mioma submucoso, ele invade a cavidade uterina. Esses miomas devem ser investigados antecipadamente, porque eles devem ser retirados antes da transferência embrionária. Miomas subserosos, que estão na região externa, não tem necessidade. E os miomas intramurais, que são aqueles miomas que estão encravados na musculatura uterina, que fazem uma protuberância, uma saliência, invadem a cavidade endometrial, devem também ser retirados. Tudo isso com muito critério, porque um cirurgião não muito experiente, é muita pretensão falar, um cirurgião que não tenha muitos casos feitos pode exagerar e lesar um pouco mais o útero, precisa ser muito cauteloso. Sinéquias, quando o útero gruda uma parede na outra, decorrência de abortos anteriores, a hidrossalpinge.
Aqui eu coloquei a hidrosalpinge junto com as causas uterinas para simplificar. Lógico que hidrosalpinge é na tuba, mas eu só simplifiquei, botei junto, porque para não ficar muitos slides, foi uma maneira prática de dar uma orientação. Hidrosalpinge, hidro, a água, é água, hidro quer dizer água, o líquido, e salpinge é tuba. Então, é uma água dentro da tuba. A tuba fica inchada, com esse líquido que muitas vezes está infectado, ele pode refluir para o interior da cavidade uterina e causando um ambiente inóspito, ou seja, um ambiente inadequado para o embrião implantar. Então, nesses casos, devem ser muito avaliados, isso não é uma regra geral, não. Pode ser recomendado retirar as tubas para você ter uma chance maior de implantação. E como se faz esse diagnóstico? Por um ultrassom com preparo intestinal, uma histeroscopia ou mesmo pela histerossalpingografia. E aí vamos para o endométrio. Bom, endométrio é uma coisa muito importante. Eu adoro também endométrio, eu adoro pesquisar endométrio. E nós começamos com a biópsia endometrial. E aqui já começa a falar sobre um assunto cheio de controvérsias, né? Ceros NK. Vocês ouvem falar tanta coisa de ceros NK, que adianta, que não tem importância, que... Olha, ceros NK não é uma coisa tão simples como vocês estão imaginando aqui. Honra de digitação é CD, viu? Não é CG, não. Não é AstraZeneca, não é uma AstraZeneca, não existe uma única AstraZeneca. Então, existem dois tipos, e isso que ninguém fala, mas é necessário fazer, antes de fazer julgamento da real vantagem de se diagnosticar AstraZeneca, tem que entender, existem dois tipos de AstraZeneca, a que eu chamo de Bright, que eu chamaria AstraZeneca do bem, que são importantes, que ajudam a implantar o embrião, e a AstraZeneca do mal, que são a DIM. Então, quando você faz uma biópsia do endométrio, eu particularmente gosto mais da AstraZeneca uterinas do que as sanguíneas, deve saber se dividir qual é a prevalência. Se for a AstraZeneca ECD56 Bright, excelente. Elas ajudam a implantar o embrião. Mas se for a NK DIM, não é boa, ela ajuda a atrapalhar, ela atrapalha a implantação do embrião. Então, não é assim... tem que fazer, atrapalha, não, é bobagem. Não é bobagem, porque as pessoas falam, mas não dividem dessa maneira. NK-CD Bright, que é do bem, e a CDNK-56 DIM, que é do mal. Tem que saber diferenciar. E depois temos o problema do endométrio fino, mais um desafio que nós temos sempre atrás de como melhorar a espessura endometrial. Que existem esses tratamentos, o PRP, que é aquele que a gente faz com plasma rico em plaquetas, que é uma coisa bastante interessante, nós usamos com alguma frequência em casos difíceis, e temos também o fator estimulante de colônias granulócitas, ou seja, GCSF, que pode ajudar, também ajuda muito, temos sempre uma solução. O ERA é um exame bastante falado hoje em dia, que ele vê a janela endometrial, qual o melhor momento de implantar o embrião, quando o embrião se abre, qual o momento certo, que na maioria das vezes é no 5º dia para blastocisto, nós temos que avaliar. O ERA é um exame específico que pode ajudar. E depois ver microbioma. Microbioma é a flora. Você fala muito hoje em dia em microbioma, né? Microbioma intestinal, microbioma do estômago, da garganta, de tudo. E o microbioma do útero, do endométrio, deve ser avaliado e ter uma concentração de lactobacilos, que fazem a defesa da flora natural, e a vaginose bacteriana, que é o microbioma que pode ser prejudicial. Então, nós fazemos com frequência a biópsia do endométrio para se avaliar se tem uma disbiose, uma alteração da sua flora ideal para a implantação. E fazemos esse exame EMA e ALICE, que são sofisticados para você ajudar a diagnosticar uma falha de implantação. E que a gente faz muito. Probióticos, que eu estou pondo por aqui, hoje em dia também se fala muito, que é aquele coquetel, vamos chamar de bactérias do bem, que é o microbioma do bem, aqueles que ajudam a defender, estimulam a parte imunológica e ajudam. E também para o IEG. IEG é uma injeção endometrial de gonadotrofina. É muito interessante isso, porque há muito tempo atrás mandamos um trabalho sobre as vantagens de fazer esse IEG, que pegou o HCG e que ajuda, e nós acreditamos que sim, mas depois vieram outros trabalhos denegrindo que não era bom, que não adiantava. Mas, recentemente, uma revisão sistemática, e nesse congresso europeu que está tendo agora, um trabalho mostrando as vantagens de fazer a infusão endometrial de gonadotrofina coriônica
do endométrio, momentos antes da implantação. Não vou entrar nesse detalhe, que é muita orientação. Aqui, vocês vão ver algo que também se fala muito pouco e que nós acreditamos bastante. São as contrações uterinas no momento da transferência embrionária que acontece. Então, nós fizemos há um tempo, foi o ano passado, nós mandamos um trabalho para o Congresso de Endometriose de pacientes que não engravidavam porque tinham muitas contrações na fase de implantação, e nós observamos que a endometriose era a causa desse excesso de contrações. E, ao invés de dar a medicação que nós fazemos, operamos a endometriose e conseguimos um resultado melhor, diminuindo as contrações e taxa de sucesso na implantação. Então, contrações uterinas podem sim. Se fala muito pouco disso, mas nós do PJO usamos, não numa rotina para todos os pacientes no primeiro tratamento, mas depois de alguma fase de implantação, nós colocamos no nosso protocolo a inclusão desse exame, que é a ressonância magnética Cinema Display. E falo agora de endometriose. Um assunto que se fala muito de endometriose. Endometriose pode causar fase de implantação? Pode sim, mas nós operamos sempre? Não. Nós sempre procuramos fazer um diagnóstico preciso desde do histórico do paciente. Muitas das pacientes já comentaram comigo assim, nossa, o senhor fez um diagnóstico tão rápido de endometriose? É claro, porque numa primeira consulta eu já pergunto, tem cólica? Ela fala, tenho. A sua barriga fica inchada no período pré-menstrual, menstrual fica muito. Tem dor em relações sexuais? Tenho. Poxa vida, se ela falar ainda que tem dor no ombro, pode ser, já fala, uma endometriose profunda com implantação diafragmática. Por isso que eu falo isso? Porque estou acostumado a perguntar para pacientes os detalhes para ver se tem na taxa, na falha dela. Isso eu faço na primeira consulta, né? Eu falo para ver se tem uma suspeita de endometriose na queixa dela. E faço exames mais específicos, ultrassom até com preparo intestinal, a ressonância, e aí nós negociamos com a paciente antes de implantar o embrião, se vamos fazer um tratamento clínico, que é o mais comum, ou fazer até um tratamento cirúrgico, dependendo da situação que a paciente se encontra. Mas, em resumo, o tratamento da endometriose, clínico ou cirúrgico, é obrigatório antes da transferência embrionária, porque a endometriose, sim, pode atrapalhar a implantação e deve ser tratada com remédios injetáveis, que são os análogos, por 2 ou 3 meses, ou pelo menos esse período, para podermos ter chance maior de engravidar. E a adenomiose é outro assunto que eu gosto de falar, porque as pessoas não se incomodam com a adenomiose. Então, naquela pesquisa inicial, eu sempre faço a ressonância magnética, o mesmo ultrassom que eu faço eu mesmo, de rotina, na primeira consulta, eu já vejo aquele útero mais gordinho, o miométrio mais espesso, vejo aquela parte heterogênea no miométrio, e eu mesmo não sendo um especialista em ultrassom, já suspeito e peço para diagnosticar também uma possível adenomiose que deve ser tratada clinicamente antes de ser colocada o embrião, porque a adenomiose não só é fase de implantação, como pode ser causa de abortos. E aí vem também a história das trombofilias. São inúmeras trombofilias. Nós, na rotina, na pesquisa inicial, eu já peço as principais trombofilias, porque esses exames normalmente não têm cobertura pelo convênio. Então, lógico que eu peço as 3 principais, mais frequentes, e se já houver alguma alteração nessas trombofilias, me considero satisfeito, porque o tratamento é idêntico para todas as trombofilias, que é a aspirina, que eu pouco uso, pouco uso especificamente quando tem. Eu sempre dou a enoxaparina ou a dalteparina, que é mais difícil de achar, mas, no modo geral, então, o diagnóstico de trombofilias deve ser feito logo no primeiro atendimento, para que se evite por que não deu anticoagulante, por que eu tive aborto, por que... Faça essa avaliação precocemente. Causas imunológicas, também é aquilo que a gente fala, são causas imunológicas que são muito complexas de diagnóstico. Se fala muito pouco, mas nós também fazemos uma avaliação bem detalhada das causas imunológicas. Não é um exame que eu peço na primeira consulta, a não ser a células NK, que é muito fácil de ser feito o diagnóstico. Mas, quando tem fase de implantação, até H1, TH2 eu peço muito pouco, porque, além de ser um exame caro, os laudos são muito complicados, eles não são muito precisos, e deixam mais na dúvida do que com certeza. Então, eu excluí esse exame da minha rotina. Eu prefiro tratar de uma maneira intuitiva, mas sempre com o consentimento da paciente, explicando por que um, por que o outro.
A AstraZeneca, já comentei com vocês, eu faço na rotina, identificando qual tipo de AstraZeneca que ela tem, se é aquela do mal ou do bem, e o KIR, que é a nossa cereja do bolo hoje em dia. O KIR, para vocês entenderem, vai ver a compatibilidade imunológica entre o homem e a mulher. O KIR avalia os receptores de AstraZeneca, e o HLA-C são os antígenos do homem. Se houver, eu não vou entrar muito nesse detalhe do KIR, senão vou ficar até amanhã explicando que tem uma certa complexidade. Mas também casos de falhas de implantação, casos de pacientes que eu gosto muito, pacientes que têm embriões euploides, 2 embriões e quero transferir 2, e não é minha principal indicação, eu particularmente prefiro transferir embriões euploides de 1 em 1, mas se for uma insistência dela, eu peço o exame para ver essa compatibilidade imunológica, porque algumas vezes uma rejeição pode ser maior quando forem transferidos 2 embriões. E o ano passado nós mandamos um trabalho nosso para um congresso dos Estados Unidos, mostrando que tivemos taxas de sucesso muito interessantes quando reduzimos a transferência para um único embrião, quando não havia essa compatibilidade imunológica, e conseguimos uma taxa de sucesso bastante expressiva. FAN, anticorpos antitireoides, são exames interessantes que devem, sim, esses, ser avaliados numa primeira consulta. E como nós tratamos a parte imunológica? E aí também, corticoide, todos conhecem, imunoglobulina, intralípide, anti-USA, o fator estimulante de granulócitos, esses mais sofisticados aqui, que nós usamos com alguma frequência, o tacrolimus, que é um exame que é um medicamento que é imunossupressor, que se usa muito em transplante de órgãos, para ver se existe uma compatibilidade maior. Quando eu desconfiar que pode haver uma incompatibilidade, eu acrescento uma transferência de medicamento em casos específicos, não é para todo mundo, não, mas também com resultados excelentes de pacientes que tinham abortos repetidos, não tinha nenhuma explicação, e nós conseguimos isso. Então, é isso que eu tentei falar de uma maneira meio corrida para caber, e essa é a equipe que eu adoro, que dá suporte para todos nós, aqui as meninas que trabalham aqui, eu faço questão de dizer que sem elas eu não vivo, são pessoas fundamentais para a minha alegria aqui, para o atendimento das pacientes, dão muito apoio, são totalmente, assim, do lado de nós, todos os médicos, do lado das pacientes, e a equipe médica aqui, a doutora Paula, a doutora Thaís, a doutora Camila, que é minha filha também, o doutor Rogério e eu aqui no meio. Então, é isso que eu queria dizer, e eu vou voltar agora a palavra para a doutora Thaís, para que ela possa fazer alguns comentários e fazer algum relaxamento, e passar depois, em seguida, para o doutor Rogério. Foi muito boa essa apresentação, foi super didática e, com certeza, deixou claro que para cada paciente vai existir a melhor estratégia para a gente otimizar esses resultados. E sempre lembrando que o que é bom para uma não necessariamente vai ser bom para outra. Por isso que a gente sempre vai preconizar a individualização de cada tratamento. Uma coisa a mais que eu acho interessante a gente falar é sobre mudança de estilo de vida. Você até falou sobre a qualidade de sêmen em relação ao tabagismo, ao alcoolismo, e não só em relação ao tabagismo, a gente sabe que excesso de peso, a magreza excessiva, o consumo de álcool moderado, que às vezes o moderado para um não é tão moderado assim, o consumo excessivo de cafeína e o tabagismo, eles estão associados a tanto a alteração da qualidade do óvulo ou do espermatozoide e também a taxa de fertilização e de uma boa evolução da gestação. Então, tudo isso também tem que ser abordado, acho importante. Às vezes pensando no acompanhamento com nutricionista, nutrólogo, psicólogo e às vezes até um acompanhamento a mais com uma acupuntura. São estratégias a mais que acho que muitas pacientes se beneficiam disso tudo. Alguma coisa a mais, doutor Arnaldo? Bom, achei excelente seu comentário. Evidente que não podia ampliar de tal forma a minha apresentação, mas a gente parte do princípio que na pesquisa inicial sempre deve. Achei excelente o seu comentário, foi excepcional. Realmente não comentei, porque senão eu estender e ia ficar até amanhã falando sobre estilo de vida, quais são os principais cuidados que deve se ter. Mas achei excelente e muito oportuno, e depois eu estarei também pronto para receber as perguntas e dúvidas que podem aparecer. Excelente o seu comentário, obrigado. Bom, vamos para o segundo tema de hoje e depois a gente abre tudo para as perguntas. Então, o segundo tema vai ser sobre os tratamentos nas massas expandedoras e pacientes com idade avançada. A gente sabe que são pacientes que têm um prognóstico mais delicado e que também exigem uma estratégia
diferenciada para otimizar o resultado. Assim como as pacientes que tiveram falha de implantação, são pacientes que vieram de frustrações anteriores, mas que têm um obstáculo no meio do tratamento, que muitas vezes não conseguem obter embrião e tem, às vezes, uma quantidade pequena de óvulo. Então, a ideia da discussão de hoje é estratégias para a gente poder otimizar esse recrutamento folicular. Quem vai dar aula de hoje é o Dr. Rogério Leão. Ele é médico ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana, responsável pelo Laboratório de Reprodução Humana do CAISM e médico da equipe PGO. Boa noite, Rogério. Boa noite, tudo bem, Thaís? É um prazer estar aqui falando de novo para vocês e de um tema, como o doutor Reinaldo disse, né, que é muito desafiador, que são as pacientes más respondedoras e as pacientes de idade avançada. Que existe uma associação entre esses dois casos, mas que não necessariamente tem as duas coisas. Então, eu vou começar aqui. Então, vou falar sobre os tratamentos de reprodução assistida em más respondedoras e pacientes com idade avançada. Lembrando que temos um e-book que eu e o Dr. Reinaldo escrevemos e está disponível no nosso site para baixar, um sobre tratamentos de fertilização em mulheres más respondedoras e um em mulheres maduras. Vale a pena depois para as pacientes que quiserem baixar, até para médicos também, tem bastante informação de uma forma simples, né, que seja acessível para as pacientes, mas é muito interessante, vai ter muito do que eu falei aqui, mas depois para poder ler com calma. Tá certo? E por que a gente fala tanto de más respondedoras, né? O que isso quer dizer? Né? A gente pensa que a fertilização in vitro tem várias etapas que fazem parte. A primeira é você estimular os ovários para que vários óvulos amadureçam naquele ciclo, para então você poder colher os óvulos, e então fertilizá-los no laboratório e formar os embriões, e então você vai transferir os embriões para o útero. São várias etapas que podem ter problemas, mas tudo começa com a estimulação ovariana. Se não tivermos óvulos de boa qualidade, não tem como a gente pensar na implantação, não tem como a gente pensar na fertilização, né? E lembrando que o ovário da paciente, quando a gente faz ultrassom no início do ciclo, quando a gente vai começar, ele tem vários que a gente chama de folículos antrais. São esses folículos de 2 milímetros até 10 milímetros, que todo mês vários aparecem e se não crescerem, eles vão degenerar. Esses folículos, né, chamados de folículos antrais, eles são sensíveis ao hormônio FSH. Se você dá FSH, você faz ele continuar crescendo até que ele vira um folículo pré-ovulatório e depois ele ovula. Normalmente, a dose de FSH que o corpo produz é para crescer só um, e os outros vão se perder e depois vão aparecer novos folículos antrais. Na fertilização in vitro, a gente vai dar a dose alta de FSH, e a gente quer que daí não só um, mas vários desses folículos consigam crescer e daí amadurecer o óvulo. Então, para isso, a gente tem que dar o FSH, que tem várias formulações diferentes, com caneta, de forma que a gente chama de recombinante, outros que são extraídos de urina de mulher menopausada. Então, tem várias formulações, todas com efeito positivo, né? Os estudos mostram que são muito similares, mas que podem ter diferenças para cada paciente. E quando a gente daí estimula, a gente quer, então, que a gente tenha vários óvulos maduros. O normal, o que é esperado, né? Num estudo que avaliou 400 mil ciclos, viu que, em média, a maioria dos casos tem de 6 a 8 óvulos. E o que é considerado uma má resposta? Quando tem até, no máximo, 3 óvulos na coleta. E por que isso é importante? Porque de um óvulo até ele chegar no embrião para transferir, que é o blastocisto, lógico que pode transferir aqui também, mas mesmo que você transfira em D3, ele vai ter que chegar em blastocisto para depois ele implantar. Esse processo do óvulo até o blastocisto, muitos óvulos vão se perder. Então, o que é esperado de 5 a 10 óvulos maduros que a gente colete, a gente ter só de 1 a 2 blastocistos. De 11 a 15 óvulos, 2 a 4 blastocistos. De 16 a 20 óvulos, 3 a 6 blastocistos. Então, a gente colhe óvulos em excesso porque a gente sabe que nem todos eles viram blastocistos. Além disso, parte desses blastocistos são blastocistos alterados, que não vão implantar. Por isso que é importante ter bastante óvulo. E tem esse mesmo estudo com 400 mil ciclos, avaliou exatamente isso.
que quanto mais o número de óvulos, maior a chance de você ter um bebê que vai nascer. Lógico que depois de um certo número, as diferenças são poucas, mas uma paciente com menos óvulo acaba tendo uma chance menor de ter o bebê. Por isso que é tão importante o tema má respondedora. E quando a gente fala de paciente má respondedora, como a gente vai prever isso? Primeiro, temos que falar da reserva ovariana. Reserva ovariana é o quê? É o estoque de óvulos. Se a mulher não tem um bom estoque de óvulos, é esperado que ela vai ter uma má resposta ovariana. Para a gente entender o porquê que isso acontece, a gente tem que pensar como funciona a reserva ovariana da mulher. A mulher, quando ela está ainda dentro da barriga da mãe, com 16 semanas de gestação, começam a surgir as células que vão dar origem aos óvulos. Elas vão se multiplicando até que, quando ela está no meio da gestação, ela tem 6 a 7 milhões de folículos, que é o pequeno cestinho que contém um óvulo cada. A partir daí, começa esse processo de divisão celular que eu vou te falar, depois, mas ele para no meio. E a partir daí, esses 7 milhões de óvulos começam a se perder naturalmente. Então, quando a menina nasce, só tem 2 milhões de folículos. E isso continua acontecendo até que, quando ela entra na puberdade, ela só tem 400 mil óvulos. A partir da puberdade, todo mês, cerca de 1.000 folículos são recrutados, do folículo primordial até a folículo em crescimento. Alguns chegam ao antral, um vai chegar ao ovulatório, mas esses 1.000 que estavam destinados para aquele ciclo vão ser perdidos. Então, uma menina que tinha 400 óvulos na puberdade, ao redor dos 38 anos ela só tem 25 óvulos, ao redor dos 50 anos ela só tem 1.000 óvulos. E todo mês, então, tem menos folículos disponíveis que possam crescer. Então, quando a gente vê uma reserva ovariana de uma paciente mais jovem, você vê vários folículos antrais. Conforme vai envelhecendo, esses folículos antrais vão diminuindo. Se você tem bastante folículo antral, vou ter bastante folículo grande, se eu estimular com FSH. Quando eu tenho pouco, eu vou esperar que vou ter menos também. Certo? E como a gente avalia essa reserva ovariana? O primeiro exame, a dosagem do hormônio FSH. Quando o ovário começa a diminuir a reserva, ele vai subir essa dose do FSH. Importante, colher entre o segundo e o quinto dia do ciclo, porque, como você vê aqui na linha verde, o FSH ele tem muita variação ao longo do ciclo. Às vezes ele está mais alto, mas ele está no pico que ele tem no meio, então só tem relevância o FSH no início. O problema é que o FSH só vai alterar quando o ovário está muito com a reserva diminuída. Né? E o que seria um FSH alterado? Acima de 10 a 12 já é um alerta vermelho mesmo, porque significa que a reserva está realmente muito alterada e precisa tomar uma atitude emergencial. Mas existem outros exames que são mais fiéis para a reserva ovariana. Né? No caso, a contagem dos folículos antrais, que é um ultrassom que você faz no início do ciclo e você conta os folículos. O que é alterado? Uma baixa reserva é quando tem menos que 7 folículos. Já outro exame que a gente vê para a reserva ovariana, o hormônio antimileriano. O hormônio antimileriano, ele é um hormônio produzido desde o folículo primário, que é um folículo aí, que quando ele está começando a crescer, até o folículo antral. Então, todos os folículos do corpo produzem o hormônio FSH, o hormônio antimileriano. Quanto maior o antimileriano, maior a reserva ovariana. E o que é considerado, então, uma reserva ovariana baixa? É um antimileriano menor que 1. Lembrando que é normal que a contagem de folículos antrais e o antimileriano vá cair com a idade. E quando a gente tem esses valores, abaixo de 7, abaixo de 1, é um risco aumentado de que vai ter uma má resposta, ou seja, vai ter no máximo 3 óvulos. Sendo esses dois o mais fiel, porque a dosagem do FSH é só quando já está num nível muito elevado. Então, a primeira causa aí da gente ver uma má resposta é uma reserva ovariana diminuída. Que a principal causa de uma reserva ovariana diminuída é a idade avançada. Se a gente comparar uma paciente jovem, menos de 10% delas vão ter menos que 4 óvulos. Se você pegar uma paciente acima dos 42, 35% delas vai ter uma má resposta, ou seja, vai ter menos que 4 óvulos.
Mas nem toda... Existe uma intersecção entre esses grupos, mas nem toda paciente com reserva ovariana diminuída tem 40 anos, nem toda mulher de 40 anos tem a reserva ovariana diminuída. E, além disso, as más respondedoras não necessariamente são acima de 40 anos e não necessariamente têm reserva ovariana diminuída. Tem pacientes com reserva ovariana normal que também, às vezes, respondem mal. Por isso que a gente vê que é um grupo muito complexo de pacientes. Eu falei, então, que a reserva ovariana diminuída pode ser causada pela idade avançada, mas também pode ter outras causas. Uma quimioterapia que lesou os ovários, uma cirurgia ovariana que tirou parte dos ovários, embolização de miomas, às vezes pode um êmbolo para a artéria ovariana e acabar levando a necrose do ovário. Pode ser uma causa genética, e aí tem, por exemplo, o gene FMRI, né, que é do X frágil. Infecções podem lesar o ovário, algumas causas autoimunes, a paciente produzir anticorpos contra seus ovários, e existem as causas idiopáticas, aquelas que o paciente jovem tem reserva ovariana diminuída e a gente não sabe qual foi a causa disso. Mas existe uma resposta com reserva ovariana normal. E por que isso pode acontecer? Paciente, às vezes, muito obesa, as doses normais de medicação têm uma biodisponibilidade pior, então pode ter menos efeito no ovário dessas pacientes. Endometrioma torna o ovário mais resistente. Às vezes, as pacientes têm uma reserva boa, mas um ovário com uma sensibilidade diminuída. Ou, às vezes, uma resposta foi porque não foi o tratamento mais adequado para aquela paciente. Não significa que não foi feito um tratamento adequado, mas aquele tratamento não foi bom para aquela paciente. Então, quando a gente avalia esse grupo, a gente não pode ter uma receita de bolo considerando pacientes mais respondedoras, vamos ter alguma conduta, porque são todas a mesma coisa. E por isso surgiu o grupo Poseidon, né, que fez uma avaliação desses grupos de mais respondedoras e mostraram que a primeira coisa, a gente tem que dividir elas em dois grupos. O grupo 1, 2 e o grupo 3, 4, que seria baseado na reserva ovariana. Essas que têm boa reserva e essas as que têm uma reserva ovariana diminuída, porque a tua atitude vai ser diferente nesses dois grupos. Além disso, a idade também interfere. Uma paciente abaixo de 35 anos é diferente de uma paciente acima de 35 anos. Uma má resposta de uma paciente jovem não é tão preocupante como uma má resposta numa paciente mais velha. E, baseado nesses grupos, a gente vai, então, individualizar o tratamento. Não podemos ter um tratamento único para todas as pacientes. Então, vamos pensar nesse grupo melhor, né? O grupo mais fácil de lidar, que são as pacientes com reserva ovariana normal, que seriam esse Poseidon 1 e 2. O que a gente pode fazer? Se ela respondeu mal no outro estímulo, talvez ela não usou a dose adequada. Então, você pode, às vezes, dependendo do que ela usou, aumentar a dose do FSH. Mas também não adianta muito passar de 300 unidades, só em casos muito especiais, porque também não vai responder mais do que isso. Outra coisa, às vezes ela usou só o FSH, você pode associar um outro hormônio, que é o LH, que já mostrou que, principalmente se for acima de 35 anos, essas formulações com LH parecem ter uma melhor resposta. Além disso, você pode mudar o tipo de FSH. Como eu falei, existem os FSHs chamados urinários, que geralmente são com um pozinho e ampola, que você prepara e aplica com seringa, e existem os que vêm com a caneta, que são os feitos por tecnologia de DNA recombinante. Eles são FSHs, tanto um quanto o outro é muito bom, mas eles existem algumas diferenças. E que podem ser, algumas pacientes respondem mais a um ou outras com o outro. Para a gente saber isso, uma opção é fazer um teste do polimorfismo do receptor de FSH. Você vê alterações do receptor de FSH, que de acordo com isso vai ter uma resposta diferente. Por isso, vai definir se a paciente é esses três grupos. O grupo SS, que é um grupo que tem uma resposta pior, então normalmente a gente aumenta a dose de FSH até em níveis acima do que a gente usa, e é melhor usar as formulações urinárias. O NS é melhor usar as recombinantes, e o NN tanto faz, daí, no caso, você pode usar tanto uma quanto outra, que a resposta dos estudos mostra que é igual. Agora, quando a reserva ovariana é diminuída, daí é um pouco diferente. A gente já vai esperar que vai ter menos óvulos mesmo. Mas se a gente vai ter menos óvulos, a gente vai tentar maximizar as chances de sucesso.
E para a gente maximizar as chances de sucesso, primeiro, a gente vai investigar e tratar já outras causas de falhas de implantação, como as causas que o Dr. Reinaldo falou. O Dr. Reinaldo mostrou um monte de coisas, né, que a gente normalmente pesquisa só quando já tem falha, mas pacientes que às vezes é muito difícil até a gente conseguir um embrião, a gente costuma já, mesmo na primeira transferência, já tentar cobrir tudo que pode, né? Além disso, pensar no homem, já que o óvulo, temos um problema com o óvulo, vamos tentar ao máximo melhorar aí esse espermatozoide para tentar melhorar a chance. E vamos tentar fazer o que dá para melhorar a qualidade dos óvulos, né? Quando a gente pensa em melhorar a qualidade dos óvulos, primeiro, a gente não tem nenhum exame que veja a qualidade dos óvulos. A gente só vai saber na hora que a gente usar, ver se vai formar embriões de boa qualidade, se vai ter alguma alteração ou não. Mas a gente sabe que, de novo, a idade da mulher é um dos principais fatores para cair essa qualidade dos óvulos. Por quê? A gente disse, né, que ela nasce com todos os óvulos, ela não cria novos óvulos. Óbvio que conforme ela vai usando, vai cair a quantidade, mas a qualidade também cai. Porque a mulher, ao envelhecer, né, hoje em dia, a mulher tem 47 anos, a gente não sabe qual é a diferença se ela tem, da foto que ela está com 30 ou 47 anos. Mas o óvulo dela tem realmente 47 anos e o óvulo não tem como evitar esse envelhecimento. Principalmente por quê? Por causa de uma organela que chama mitocôndria. Aqui temos um óvulo, tem o núcleo, né, onde ficam os cromossomos, e tem essa região, que é o citoplasma, onde tem várias organelas da célula, e uma delas é a mitocôndria, que é quem vai produzir a energia da célula. Quando o óvulo vai ficando mais velho, as mitocôndrias vão diminuindo. Com menos mitocôndria, tem menos energia. E qual o problema de um óvulo ter menos energia? Primeiro, por causa da meiose. O que é essa meiose? A meiose vai fazer com que a célula, que tem 46 cromossomos, como todas as nossas células, vire uma célula de 23 cromossomos. Por quê? Para juntar com os 23 cromossomos que vêm do espermatozoide e formar um embrião com 46 cromossomos. Os embriões, os óvulos, eles estão parados aqui, com 46 cromossomos duplicados. Eles vão ter uma primeira divisão, depois que a mulher ovula, para ficar 23 duplicados, que depois tem uma nova divisão para formar só 23 simples para juntar. Esse processo é um processo que gasta muita energia para que não aconteça nenhum erro e não ir nenhum pedaço de cromossomo para um lado ou para o outro. Então, com menos energia, tem mais chance de erro nessa meiose, mais chance de formar um embrião alterado. Por isso que, quando a gente faz a biópsia, como o doutor Ana falou, do embrião, numa paciente abaixo de 35, alguns embriões vão ser alterados, realmente, cerca de 40%. Mas quando passa dos 42 anos, cerca de 85% desses embriões vão ser alterados. Por isso tem a dificuldade de você conseguir um embrião e tem uma chance grande desse embrião ser alterado. Além disso, a mitocôndria é importante por quê? Como a gente vê, o espermatozoide, ele quase não tem o citoplasma, né? Quem tem o citoplasma é o óvulo, e aqui onde ficam as mitocôndrias. Então, o embrião, quando se forma e começa a se dividir, ele não forma novas mitocôndrias inicialmente. Então, essas primeiras divisões, a energia vai depender da energia que tiver nessa mitocôndria. Então, mesmo que o embrião seja cromossomicamente normal, ele tem uma chance menor, se ele tiver menos mitocôndrias, de parar de crescer, até chegar à fase de blastocisto, quando mais para frente, então, ele já vai começar a produzir novas mitocôndrias. Mas e aí? Né? A idade é um fator que a gente não tem como mudar, mas a gente pode melhorar a qualidade dos óvulos. Primeira coisa, até a doutora Thais falou, primeira coisa é evitar que você piore a qualidade dos óvulos. Cigarro, álcool, tem uma piora muito grave, e no caso do cigarro, mais grave ainda, porque ele não só prejudica os óvulos que estão em crescimento no momento, como ele destrói óvulos e diminui a reserva ovariana da paciente. Além disso, café em excesso pode prejudicar a qualidade dos óvulos, pode aumentar o risco de aborto. E poluentes, muitas vezes a gente come alimentos que têm muitos poluentes, e esses poluentes também podem prejudicar a qualidade do óvulo. Por isso, evitar tudo isso, não tem como a gente evitar todos os poluentes, mas, por exemplo, alimentos orgânicos vão ser alimentos que estão mais livres de pesticida, então eles são mais recomendados. Além disso, atividade física, porque ela mantém o peso em excesso gera um processo inflamatório
que prejudica todas desde a qualidade do óvulo até a receptividade do endométrio. O bem-estar, hoje já viu que o estresse exagerado pode, inclusive, prejudicar a qualidade dos óvulos por toda a alteração do cortisol, do sistema imune que tem. Nisso, a gente acrescenta um acompanhamento psicológico, a acupuntura pode funcionar também para isso, e a dieta. A dieta é essencial. Hoje, a gente sabe muito quanto a dieta mediterrânea, que eu não vou entrar em detalhe como é a dieta. Normalmente, a gente passa por uma recomendação para uma nutróloga ou uma nutricionista fazer esse acompanhamento. No webinar da semana passada, a doutora Débora deu uma aula muito legal. Quem não assistiu, vale a pena assistir, que está disponível para assistir o webinar da semana passada. É excelente a aula dela. E, além disso, em alguns casos, podemos fazer alguma suplementação. Que suplementação que é essa que a gente pode melhorar a qualidade do óvulo? Ácido fólico ou metilfolato é essencial, a gente dá para todos os pacientes, e todas as pacientes com dificuldade a gente dá também vitamina C e vitamina E, porque são antioxidantes. Além disso, vitamina D participa de todos os processos aí celulares, então a gente pesquisa sempre e a gente só repõe nos casos que tenha uma deficiência. No caso abaixo de 30, a gente repõe. Além disso, existem outros minerais e vitaminas, como o selênio, o zinco e outros minerais que participam também como cofatores dessas reações antioxidantes. E o acúmulo de radicais livres vai ser lesivo para os óvulos. Então, você repor selênio e zinco também pode ajudar. Normalmente, a gente faz dosagem desses minerais e repõe se for necessário. A melatonina, o doutor Arnaldo falou, tem vários estudos que mostram uma ação potente antioxidante. Então, ela, numa dose em torno aí de 3 miligramas por dia, pode ajudar aí na qualidade do óvulo. E outros antioxidantes, tem resveratrol, N-acetilcisteína, piquenogenol, beta-caroteno, a geleia real, né? E o mil-inositol também. O mil-inositol ele é mais para pacientes com ovário policístico, na verdade, mas existem alguns estudos que podem melhorar a qualidade do óvulo também. Lembrando que o PJ, a gente tem uma fórmula antioxidante da mulher, que foi o doutor Arnaldo, há muito tempo atrás, antes de todo mundo ficar falando dessa importância da dieta, a importância das suplementações, o doutor Arnaldo conversou comigo e falou assim, olha, eu queria fazer uma fórmula que eu acho que é importante essa suplementação. Daí eu, junto com ele, a gente estudou muito e acabamos montando uma fórmula com tudo que tinha na literatura que pode ajudar. E a gente vê que hoje muitas outras clínicas usam essa nossa fórmula também, e isso já é um assunto que hoje já todo mundo diz a importância disso. Além disso, a gente pode melhorar a atividade dessa mitocôndria. A gente consegue melhorar, já que a gente não consegue aumentar as mitocôndrias, a gente pode melhorar essa atividade das mitocôndrias. Existem alguns suplementos, como a coenzima Q10, o biquinol, o PQQ, que podem ser associados para melhorar a qualidade da mitocôndria. A gente também tem uma forma especial para essa melhora da energia da célula, com bom resultado também. Agora, quanto tempo usar isso, né? O homem, tudo isso que eu falei para a mulher vale também para o homem, né? E o homem, ele demora da célula espermatogônia dele para ela formar o espermatozoide, demora 64 dias. Então, a célula que está sendo ejaculado agora, ele começou a crescer em 64 dias. Por isso, a gente fala que tem que ter pelo menos 2 meses de tratamento. A mulher, normalmente, a gente faz algumas suplementações durante o estímulo dela, que é do folículo antral até o folículo ovulatório, né, nesses 15 dias. Mas esse folículo já começou a ter um crescimento mais intenso desde o pré-antral, que demora 2 meses, que é já um período que pode estar esses antioxidantes tendo um efeito. E, na verdade, o ideal é em 6 meses, que é quando ele começou do primordial a crescer. Mas, nesse período, mais 6 meses é o período ainda que você vai estar influenciando o óvulo que ela está ovulando hoje. Então, a gente tentou, né, melhorar a qualidade dos óvulos e podemos ainda fazer tratamentos adjuvantes para melhorar a resposta dos ovários. Isso é possível? O principal aí é o hormônio de crescimento. Ele já há muito tempo atrás já se falava que ele produz IGF-1 e o IGF-1 ele melhora a função do ovário, ele faz o folículo crescer melhor, aumentar a produção do estradiol, que é muito importante, e faz parte da maturação dos óvulos.
E mais recente, em 2015, um novo estudo mostrou que ele também pode melhorar a função da mitocôndria dos óvulos. Se você melhora a função da mitocôndria dos óvulos, você pode, então, melhorar a qualidade dos óvulos. Avaliando clinicamente os estudos, né, na fertilização in vitro, os estudos, tem vários já que revisões de literatura, uns dizendo que dá mais óvulo maduro, mais óvulo fertilizado, mas não teve diferença na taxa de gravidez, outros que deu maior taxa de nascimento vivo e menos cancelamentos, outros mais óvulos, mas não teve diferença na taxa de nascimento vivo, outro que teve mais óvulo e mais embrião. Ou seja, há controvérsias, não temos absoluta certeza que vai funcionar, mas o GH já tem evidência aí que pode ser benéfico para essas pacientes. O protocolo de PGO usar 4 unidades por dia, a gente usa durante a estimulação ovariana. Mas, como eu disse, durante a estimulação ovariana é o período onde os folículos estão crescendo mais, então eles estão muito sujeitos às medicações, mas isso já começou pelo menos 2 meses antes e até 6 meses antes. Então, começaram alguns estudos de usar mais prolongado o GH, já que ele pode melhorar a qualidade, por que já não começar antes? Tem aí, então, alguns estudos usando 2 unidades por 6 semanas, pelo menos, ou pode usar 4 unidades em dias alternados. E 2 estudos recentes, um com 380 mulheres massas respondedoras, mostrou melhora na qualidade embrionária e na taxa de nascido vivo, com este protocolo, e um outro com 780 mulheres que tinham uma reserva normal, uma resposta normal, mas tiveram embriões de muita má qualidade no ciclo anterior. Com esse protocolo, melhorou a qualidade embrionária e melhorou a taxa de gravidez clínica. É muito recente, temos que ter ainda ressalva se esse protocolo realmente é bom, mas é uma possibilidade de tratamento. Outra opção para melhorar a resposta ovariana, testosterona. Também muito antigo, já fala-se que pode aumentar os receptores de FSH. Se eu tenho mais receptor de FSH, o FSH vai agir mais, vai crescer mais os folículos, vai melhorar a sensibilidade dos ovários ao FSH e vai ter maior produção de estradiol. Numa meta-análise, que é um dos estudos de maior consistência, que é você avaliar tudo que tem publicado e daí analisar todos os estudos juntos, mostrou maior número de óvulos, mais embriões, maior taxa de gravidez e de nascidos vivos em pacientes mais respondedoras que usaram. Também há controvérsias, os estudos não são tão robustos, mas não vai funcionar para todo mundo, mas é uma possibilidade. O protocolo geral tem variações, mas às vezes inicia-se no 21º dia do outro ciclo, às vezes durante o ciclo anterior inteiro, e vai usando até a paciente menstruar. Pode continuar usando depois que começa a estimulação ovariana, ou então pode parar. Outra suplementação, o DEA. O DEA, o que ele é? Ele é um hormônio que vai ser convertido em androstenediona e testosterona. Então, acredita-se que ele pode ter o efeito tão benéfico quanto a testosterona e é uma medicação via oral. As meta-análises são bem controversas, tem uma que diz que não tem efeito, outra diz que deu mais óvulo, outra que deu mais óvulo e mais taxa de nascido vivo. Fala-se há muito tempo, num tempo primeiro falaram que dava muito certo, depois começaram a desconfiar que não. Hoje os novos estudos mais recentes mostram que pode ter benefício. Não dá, pode ser também uma opção aí para melhorar a resposta ovariana. Tem um protocolo novo que surgiu, o protocolo usando LH prévio ao ciclo, né, que pode ser associado ao uso da testosterona, só que você usa a testosterona e depois 4 dias de LH. O LH tem uma ação de aumentar a testosterona, poderia aí ter algum benefício, mas ainda estamos aí esperando se vai ter algum benefício mesmo, ainda não tem muito estudo relacionado a isso. Outra opção, GCSF, que a ação dele é produzir glóbulos brancos, mas ele tem alguns estudos mostrando que ele pode melhorar no endométrio, ele pode melhorar a implantação e até a resposta ovariana. Para uma respondedora, tem um estudo pequeno que falou que melhorou os cancelamentos, teve mais óvulos, mas existe estudos muito escassos e ainda temos dúvida do benefício, mas não pode ser uma possibilidade quando a gente não tem já esgotamos as outras possibilidades. Além disso, podemos pensar em protocolos alternativos nesse caso. Lembrando que tudo isso que eu falei até agora, de melhorar a qualidade dos óvulos e tratamentos adjuvantes, a gente está falando para pacientes massas respondedoras com reserva ovariana diminuída, mas que também podem ser associados a pacientes também com boa reserva. O protocolo alternativo, um deles é o MiniFIV.
Minifib é o quê? Você dá pouca medicação, você sabe que vai ter pouco óvulo, vai associar, e nisso pode associar algumas medicações via oral, como clomifeno e letrozol, e você sabe que vai ter pouco óvulo. Mas o que você vai usar quando? Quando você já usou dose máxima e tem lá 1, 2 óvulos, os estudos mostraram que você fazer o minifib, você vai acabar tendo o mesmo número de óvulos. Então, nesses casos, a gente só recomenda se é uma baixa reserva com uma má resposta, mesmo com a estimulação máxima. Porque daí, nesse caso, se é para ter o mesmo, para ter pouco óvulos, você faz, mas com um custo muito menor. E quem já fez um ciclo de FIV sabe como os custos da medicação são altos. Tem 1000 protocolos também, existem alguns protocolos, só que você usa a dose menor do FSH, por isso que acaba gastando menos, pode associar, iniciando com 2 comprimidos de clomifeno por dia e depois passa para 1 comprimido até o final. Lembrando que se usa o clomifeno, você nunca transfere o embrião naquele ciclo, porque o clomifeno atrapalha o endométrio. Ou você pode usar outra medicação, que é o letrozol, por 5 dias. Pode também associar o letrozol e o clomifeno, pode usar a gonadotrofina em dias alternados e também diversos protocolos que você vai fazer de acordo com cada caso. Outra coisa é que muitas vezes você vai precisar fazer mais uma coleta, né? Então, você pode fazer tudo isso e mesmo assim vai ter poucos óvulos, então você pode ter que fazer mais de uma coleta, porque na primeira não teve, às vezes, embrião, ou porque só teve um embrião e você quer um número maior de embriões. Quando você pensa em fazer mais de uma coleta, o Duostin é uma excelente opção. Você vai fazer o quê? 2 estimulações seguidas. Você começa a primeira, então, normal, de uma forma usual, colhe os óvulos, 5 dias depois, começa de novo e já colhe os óvulos também. Com isso, num curto período, você conseguiu um maior número de óvulos. O problema é que a segunda estimulação é um pouco mais lenta, você pode até gastar um pouco mais de medicação nessa segunda estimulação, lembrando que nem sempre ela vai funcionar. Mas, em um modo geral, tem uma tendência a ter mais óvulos na segunda coleta. E você, com um curto período de tempo, você já consegue, fazendo essas 2 estimulações seguidas, ter um maior número de óvulos. Principalmente é bom em mulher com idade avançada. Porque ter um único embrião de boa qualidade em uma paciente de 34 anos, a chance até que é uma chance boa. Mas quando você tem um único embrião numa paciente de 42 anos, essa chance é menor. E muitas vezes, nessas pacientes com idade avançada, porque a gente sabe que muitos embriões são alterados, a gente faz o PGTA. O que seria o PGTA? Seria o teste genético pré-implantacional para aneuploidia. Ou seja, faz essa biópsia do blastocisto e você avalia se os embriões são normais ou não. Como eu falei, uma paciente acima de 40 anos tem 80% desses embriões alterados. Ou seja, com um embrião, alta chance de que, pequena chance de que vai ter um embrião normal ali no meio. Mas se você aumenta o número de embriões que você tem, você aumenta a chance aí de ter pelo menos um embrião euploide para transferir. E um embrião que não é euploide vai ser um embrião que não vai transferir. Agora, se não tem jeito, você faz tudo e não consegue mais óvulos, tem a possibilidade da reativação folicular, que a gente chama de rejuvenescimento do ovário. Existe um processo de fazer uma cirurgia, que é algo experimental, você tira fragmentos do ovário e reimplanta nesse ovário, e isso estimula folículos que estavam dormentes a reativar. Se não tiver nem folículo dormente, não vai ter função, mas pode ter algum benefício de aumentar a quantidade, principalmente em pacientes que estão entrando em falência ovariana e são jovens, porque ele não vai melhorar a qualidade dos óvulos. Outra opção é a ovo-doação, que a gente deixa sempre como última possibilidade, mas que, em muitos casos, é necessário. E vai ter um webinar da semana que vem que a gente vai falar especificamente sobre ovo-doação, que é uma coisa que não é a ideia de nenhuma paciente inicial, mas que tem altas taxas, chega a 70% as taxas de sucesso com a ovo-doação. Tá certo? Então, vou falar alguns exemplos de alguns casos para a gente ver que é possível tratar pacientes com uma má resposta. Tem uma paciente de 36 anos que ficou tentando engravidar há 2 anos, fez ciclos de coito programado, tinha engravidado uma vez, mas gravidez bioquímica com coito programado, e depois 3 ciclos que não conseguiu gravidez, foi então que ela procurou aqui o IPGO. Ela tinha uma reserva bem diminuída, um antimileriano de 0,35,
muito diminuída para a idade, mas ela tinha todos os exames normais. Foi feita a suplementação normal de vitamina C e E, e a D, porque ela tinha deficiência de vitamina, mas quando ela já tinha tido essa gravidez, e ela tinha uma idade ainda não tão elevada, optamos por só com essas suplementações básicas e hábitos de vida, ela já tinha hábitos super regrados, dieta adequada, então a gente fez a FIV, ela teve 6 óvulos, 4 maduros, só um fertilizado, e fez um embrião que transferimos em D3, né, e teve o beta positivo, e por sinal, nesse domingo foi o parto da Marina, que nasceu tudo bem, com 38 semanas. Já um outro caso de 36 anos, a paciente ficou tentando engravidar há 1 ano, mas era um caso mais grave, porque tinha endometriose profunda, endometrioma, o antimileriano de 0,35 de 1 ano atrás. E quando ela procurou o IPGO, o FSH já estava 75. Mas ela ainda tinha menstruado recentemente. Então, é um nível já de menopausa, fica aquele alerta vermelho mesmo, mas ainda é possível que esteja flutuante, ou seja, ele tem essas subidas e depois volta ao normal. Então, iniciei com DEA para ela, coenzima Q10, as vitaminas C e E, e fez uma mini FIV, mas teve um óvulo, e esse óvulo não fertilizou. Tentamos, então, um duostin e associei daí o GH, o hormônio de crescimento, ela teve de novo um óvulo, mas esse óvulo era alterado. Então, eu comecei com testosterona, mantive o prolongado GH, continuei com a DEA, com a coenzima Q10, passei a nossa fórmula antioxidante por mais 1 mês, e então tivemos 2 óvulos, um óvulo maduro e um blastocisto, que é motivo de comemoração. Ela ainda não transferiu esse blastocisto, mas para a gente ver que uma paciente que estava em quase nível de menopausa, e foi possível, com perseverança, aí a gente conseguir um blastocisto. Uma outra paciente também, com 36 anos, um antimileriano de 0,14, que ela tinha feito uma cirurgia que tirou endometrioma dos 2 ovários e tinha lesado muitos ovários dela, várias medidas de FSH elevados, e passei então com a enzima Q10, a gente tentou uma mini FIV, teve um óvulo. Como ela era uma reserva tão diminuída, a gente fez o refus, que seria como uma reativação folicular, que a gente, durante a coleta de óvulo, faz várias funções no ovário para estimular folículos dormentes. E fizemos o duostin, e no duostin ela teve 7 óvulos, mas só um óvulo maduro, 5 óvulos alterados e um óvulo imaturo. Esse óvulo maduro chegou a formar um embrião que bloqueou. Começamos com GH e tentamos mais uma FIV, ela teve um óvulo maduro e um óvulo que degenerou, e esse embrião também bloqueou. Então, a gente conversou, começou uma dieta, orientação nutricional rigorosa, uma fórmula antioxidante, mantivemos o GH, e como a paciente, ela tinha exames restantes fora da reserva ovariana, tudo normal, e nunca tinha tentado efetivamente, ela já procurou porque ela viu essa reserva ovariana diminuída, ela quis tentar coito programado, e fizemos um coito programado, e no segundo, um beta de 189, o menininho dela já nasceu, foi uma gravidez, tudo bem, de uma paciente também de baixíssima reserva. Lógico que a gente está falando de pacientes que são mais jovens, é mais fácil, mas lembrando uma paciente do Dr. Arnaldo, com 46 anos, que quis congelar óvulos quando ela tinha esses 46 anos, foi feito só toda a orientação de dieta, feita suplementação com antioxidantes, e estimulação ovariana, ela tinha uma reserva boa para a idade dela, conseguiu 5 óvulos maduros. Aos 50 anos, ela descongelou esses óvulos e conseguiu 3 embriões em D3 e transferiu em D3. Teve a gestação, morfológico normal, acompanhou toda a gestação, já nasceu o bebezão de 3,9 kg, hoje aí já está com 4 anos. Assim, são casos difíceis, uma respondedora de idade avançada, mas não são casos impossíveis. Com individualização do tratamento, muita perseverança, a gente consegue ter um resultado positivo de uma gravidez. Obrigado. Parabéns pela apresentação, Rogério. A gente sabe que o manejo das más respondedoras é sempre algo muito polêmico, porque envolve muitas estratégias, algumas delas com poucos dados na literatura, mas a gente sempre vai procurar ver qual paciente vai se beneficiar de qual estratégia para poder otimizar esses resultados.
E agora eu vou iniciar já com as perguntas. Eu até ia fazer um comentário sobre o Duostin com você, porque é algo que realmente toda paciente questiona em consultório, às vezes porque alguma amiga já fez, ou porque ela viu nos grupos que muitas estão tendo bons resultados, ou porque ela viu em rede social. Então, é uma pergunta da Renata Siqueira, perguntando se toda má respondedora tem indicação de fazer o Duostin. Olha, primeiro, não, nem toda tem indicação de Duostin. Primeiro que nem todas vão precisar de mais de uma estimulação ovariana. Como eu falei, tive essa má respondedora, teve 2 óvulos, teve 4 óvulos, tudo bem, e teve um embrião e transferiu e engravidou. Eu já tive muitas pacientes que tiveram só 2 óvulos, esses 2 óvulos formaram embriões de boa qualidade, ela transferiu e engravidou, né? Então, o Duostin, primeiro, a gente tem que pensar nas pacientes que precisam de mais de uma coleta. Geralmente são pacientes já mais velhas, porque a gente sabe que parte dos embriões são alterados, ou porque a paciente quer ter uma reserva aí de óvulos. Sempre que ela vai fazer vai ter mais de uma coleta, e ela tem uma baixa reserva ovariana, eu particularmente gosto bastante do Duostin. Mas ela tem que saber que nem toda paciente vai responder bem ao Duostin, né? E o Duostin vai usar um pouco mais de medicação, porque é um tratamento mais longo, né? Mas eu acho que sempre vale tentar uma vez o Duostin. Não sei, doutor Arnaldo, quiser dar a opinião dele? Posso opinar, sim. Eu acho que o Duostin é uma ótima estratégia, mas deve ser muito bem indicado. A gente ouve, Duostin é uma maravilha, mas nem sempre ele vai bem. Tem pacientes que você, quando vê a primeira coleta e você vê vários pequeninos folículos, você fala, esse caso é excepcional e eu indico o Duostin. Mas se você pega uma paciente que tem poucos óvulos e não tem nenhum folículo pequenininho para a segunda fase, para a segunda onda, não é um caso excelente, porque muitas vezes as pacientes gastam mais dinheiro com as medicações, porque muitas vezes a segunda fase é mais longa, são mais picadas, o custo financeiro maior, e talvez em alguns casos seria melhor recomeçar o ciclo. É um ótimo recurso, mas deve ser muito indicado. Eu acho que esse comentário sobre o Duostin é muito importante para que seja ponderado. Como tudo eu falo, tem que ser ponderado. Nem todo tratamento é para todo mundo. Tem que ser sempre individualizado. Para você é bom, para outra pessoa não é bom, ou ao contrário. Eu achei excelente o comentário, exatamente isso. Obrigada. A próxima pergunta é sobre biópsia embrionária. Então, quem perguntou foi a Camila Pacheco. Perguntou se é recomendado fazer a biópsia embrionária em embriões doados e como garantir se eles são saudáveis e sem alguma alteração genética. Bom, eu que vou responder. Eu já comentei na minha apresentação que eu sou muito ponderado em relação às indicações de biópsia embrionária. E nesse caso, que é uma óvulo de doadora, são pacientes que têm não mais do que 30 anos, sempre estão ao redor de 28, 30 anos, são casos que a chance de ter uma alteração cromossômica é mínima. Já está mais do que comprovado que fazer biópsia embrionária em pacientes cujos óvulos dessas mulheres são menos que 34 anos, biópsia de embrião, né? Não tem nenhuma vantagem e não oferece nenhuma vantagem na taxa de gravidez. Então, não é uma recomendação. E a segunda parte da pergunta, qual que é a segunda parte da pergunta? Era como garantir se não ia ter alteração genética. Não dá para garantir, não dá. Mas aí tem que pôr uma balança, a vantagem e desvantagem. Se você vai correr um risco pequenininho, porque é uma paciente jovem, não quer dizer que quem tem 28 ou 25 anos é impossível, mas se eu for colocar na balança, e qual o risco de você ter um embrião saudável e talvez essa biópsia pode causar algum dano, porque se faz a biópsia, mas sempre eu vou falar agora, está no consentimento que vocês assinam, que a biópsia embrionária não é isento de causar traumas no embrião. Então, você imagina ter um embrião que é saudável, se colocou uma agulha, se aspirou aquelas células que são do exterior do embrião e tem certeza que não vai causar algum dano? Então, essas incertezas é que definem que fazer biópsia em embriões provenientes de óvulos de mulheres jovens com
30 anos, não traz nenhum benefício. Então, no meu entender, não é uma recomendação médica, mas se a paciente realmente quiser, eu também não contraindico, é o direito dela querer saber mais detalhes. Então, não é um apoio médico, mas é o direito dela querer excluir qualquer doença. Então, não é uma recomendação médica, mas se a paciente quiser, ela pode fazer. Obrigada. Eu vou fazendo, vou alternando uma pergunta para cada um, porque tem várias perguntas aqui, então acho mais fácil ser cada vez para um. Então, agora para o Dr. Rogério, pergunta da Samira Rabelo. Existe tempo limite para usar a coenzima Q10, o ômega 3 e a testosterona? Olha, a coenzima, como eu falei, você pode usar mais prolongado. O ideal é se você pensar, desde que o folículo começou a crescer, você quer estar sob a influência de qualquer estilo de vida e suplemento, é em torno, pelo menos, de 6 meses. Não tem problema usar mais prolongado a coenzima Q10, tá certo? Agora, a testosterona é mais para uma sensibilidade, você usar pré-tratamento para você melhorar a resposta do ovário, tá certo? Não tem indicação você ficar usando prolongado. Tem que tomar cuidado que usar muito prolongado pode ter os efeitos colaterais da testosterona. Por exemplo, hipertrofia do clitóris, pode ter engrossamento de voz. Então, apesar de que a gente faz uma dose que não é alta, mas essa dose é calculada para usar por um curto período de tempo antes de fazer a estimulação ovariana. Não é para uso prolongado. Diferente dos suplementos de vitaminas, dos estilos de vida, essas coisas. Ótimo. Tem uma pergunta aqui da Rosângela, na verdade são 3 perguntas em uma, mas que eu achei interessante. A primeira é, o embrião em D3 tem menor chance de implantação? Aí a segunda, 2 embriões em D3 têm chances equivalentes a um D5? E a terceira, que também acho que é uma polêmica grande sempre, é embrião fresco ou congelado? O Rogério, né? Pode ser para você, na verdade, tanto faz. Comentar. Não. Eu cheguei para o Rogério. O embrião D3 é um embrião que não passou pelo filtro para blastocisto. É como você fazer um exame de seleção, que tem 2 ou 3 provas, a paciente, o embrião, ou a pessoa passou na primeira prova, mas não fez as demais. O fato de ela não ter passado as demais não significa que ela seja incompetente. Então, o embrião de D3 é um bom embrião, e se ele é bom, ele engravida em D3, ele implanta em D3, ele implanta em D5. Então, apenas passar para blastocisto é um filtro que pode demonstrar ser um embrião de melhor qualidade, porque já passou pelas provas de mórula no 4º dia e blastocisto no D5, ou D6, ou D7. É muito importante falar que blastocisto é D5, mas pode chegar até D6 e D7 também. Agora, não dá para você falar que 2 embriões D3 equivalem a um blastocisto, porque nós temos gestação gemelar com 2 embriões em D3 e pode vir um só. Então, não dá para fazer essa conta 2 em D3, porque seria um bom embrião, mesmo se ele implantar, e se ele implantaria também em D5. Essa é a avaliação. Agora, a terceira pergunta, que como eu achei que era para o Rogério, não prestei atenção, eu vou me... Qual que é a terceira parte? Sobre embrião fresco ou congelado? Eu adoro embrião congelado. Não é que eu adoro embrião. O embrião congelado, o embrião fresco, é a mesma qualidade. Não há perda da qualidade de um bom embrião quando você congela. A vantagem de você transferir o embrião em fase de quando está congelado é você ter provavelmente um endométrio melhor. Será um embrião, um endométrio que não tem aquela sobrecarga hormonal da estimulação ovariana. Ele não vai dizer, vamos dizer assim, não está encharcado com os hormônios da estimulação ovariana. Eu gosto muito de transferir em embrião congelado. Mas, se a paciente for uma má respondedora, tiver 2 ou 3 folículos, ou 4, no máximo 5, tiver 2 embriões, o endométrio não tem esse prejuízo dos hormônios da estimulação ovariana. Pode transferir, sim, fresco. Mas, como qualidade de embrião, não vejo nenhum prejuízo ser congelado ou ser fresco. Só complementando, por exemplo, eu prefiro também os embriões congelados, acho que o endométrio fica melhor, mas naquele caso que eu falei da paciente que teve
teve um embrião só e eu transferi fresco, porque o endométrio estava muito favorável, os níveis hormonais não estiam elevados, porque ela teve uma resposta, e daí foi melhor ter transferido já o embrião fresco, para não ter que fazer um preparo, para depois ter que transferir o embrião, e ela engravidou. Mas... né, eu só generalizei. É claro que vamos voltar àquele velho assunto. Individualiza, cada caso é um caso, como falei agora há pouco para você. O endométrio está bonitinho, tem poucos ovos, poucos embriões, acho totalmente plausível. Eu gosto, mas é claro, eu transfiro também embrião fresco, porque temos que sempre, a velha história de repetir, individualização. Sempre acho uma ótima opção, tanto é que você teve um resultado excelente, né? Mas eu acho que eu for pensar, acho que foi o único embrião que eu transferi fresco nos últimos meses. Esse, né? Vai. E vou completar com mais uma coisa também. Você falou da paciente de 46 anos, mas nós temos uma paciente minha de 47 anos. 47 anos. Só que ela tinha uma reserva ovariana excelente. Ela teve 15 óvulos, teve 5 blastocistos. Os 5 foram biopsiados e o único embrião normal que transferiu e engravidou. Muitas pessoas me perguntam qual é o caso de paciente mais velha que engravidou com óvulos próprios. Meu caso é de 47 e de 46, mas não é uma regra, não podemos considerar isso uma regra que devemos dar para todo mundo. São as exceções, né? Mas só para complementar o que você passou a aula, que foi excelente. Eu vou passar aqui tem um monte de pergunta, mas acho que o nosso tempo está acabando, então eu vou fazer a última pergunta para o Dr. Rogério e depois eu vou falar só sobre 2 comentários que chegaram aqui de 2 pacientes que já são do IPGO, para a gente poder encerrar. Então, a pergunta é da Patrícia Zovani, perguntando sobre mini-FIV, se ela pode ser realizada em pacientes com baixa reserva de qualquer idade. Sim, o mini-FIV que a gente realmente indica é quando a gente vê que é uma reserva muito diminuída e que não adianta, você dar dose alta de FSH para paciente, vai corresponder com no máximo 2, 3 óvulos, e você dá uma dose baixa e também vai responder com 2, 3 ovos. Então, nesses casos, a gente indica o mini-FIV. Então, é reserva muito diminuída, realmente, porque a gente não tem diferença aí, se é mini-FIV ou não, em termos de qualidade, e o custo é muito menor. Agora, se existe a possibilidade de a gente aumentar a dose e conseguir mais ovos, vale a pena também, né? Lógico que também tem que individualizar o quanto a paciente quer gastar, né? Então, vai depender do que ela já teve de resposta ovariana, o que ela já usou de medicação, mas mini-FIV pode ser feito em qualquer idade. O que determina a gente geralmente fazer o mini-FIV é a resposta ovariana e a reserva ovariana. Tá ótimo. Eu prometo que é a última pergunta, porque acabou de chegar e eu achei ela interessante. Da Jaqueline. Em caso de ter óvulos congelados e entrar na menopausa, os hormônios da menopausa vão interferir na minha transferência? Não. No caso, se ela congelou os óvulos, tem lá os óvulos congelados, ela estar na menopausa não diminui a chance dela engravidar. Ela vai ter que fazer uma reposição hormonal, que a gente faz usualmente mesmo para qualquer transferência, mas nós temos pacientes receptoras até 50 anos, até mais de 50 anos, que já estão na menopausa, e as chances são excelentes. O que importa realmente é a qualidade e idade dos óvulos. Lógico que, excluindo que ela tenha outros fatores uterinos, imunológicos, que não estariam relacionados com a idade, nem com a menopausa, no caso. Ótimo. Então, só para finalizar, só queria falar do comentário da Maria Joana, elogiando a equipe, falando que ama a todos e que logo, logo vão estar aqui para darem continuidade no tratamento. E também do comentário da Elisandra, que falou que seria muito bom se todos os médicos falassem sobre a queda da reserva ovariana, que muitas vezes é uma orientação que não é dada pelo ginecologista e acaba gerando essa frustração de uma dificuldade de tratamento depois. Bom, é isso. Algum comentário a mais? Não, eu vou agradecer a todos vocês. Primeiro, eu quero agradecer a todos aqueles que estão locados com a gente aqui, que nos ouviram. Obrigado pela presença de todos. Quero agradecer a todos, o Rogério. Vou agradecer a Thaís em especial. Eu vou até já comentar para vocês que o clã Cambiag são 3 filhas.
A Camila, que é a mais velha, que é médica ginecologista, que trabalha conosco também, excelente profissional ginecologista. Tem a do meio, que é advogada, que é a Gabriela, que não está aqui, porque ela não ia pertencer ao mundo médico, ela preferiu o direito. E a Thaís, que é a filha pequenininha, a menorzinha, que é também ginecologista e bem especializada em medicina reprodutiva. Então, você vai apresentar como se comporta a família Cambiaghi, e sempre agradecendo a todos aqueles que completam o IPGO, que é o Rogério, a Paula, a Luciene, tantos profissionais que ajudam tanto os pacientes a aumentar a sua chance, levar ao máximo a chance de ter o seu bebê ingrato. Obrigado a todos vocês e as pacientes, e não deixar de lembrar as pacientes que a semana que vem, na quarta-feira, dia 15 e dia 22, 15 e 22, vamos ter a fase 4 e a fase 5 do webinar do IPGO. E depois, acho que só em 2021, mas no fim do ano, o 18º curso de ginecologia, de medicina reprodutiva para o ginecologista, vai estar no mês de novembro. Pronto, aí já acabei de falar, só queria comunicar, agradecer a presença de vocês, elogiar essa excelente família que eu tenho. Rogério e Paula não são do clã Cambiaghi, mas são do clã IPGO, né? Exatamente, né? A equipe do IPGO é uma equipe muito unida, né? A gente sabe que um pode contar com o outro, então, quando o paciente vai passar com a equipe, a gente fica seguro que está passando com a equipe IPGO. Né? A gente sempre procurando... Eu como família IPGO, né? Sempre eu ponho no meu hashtag família IPGO, e aí somos todos nós. Agradeço a participação de todo mundo. Qualquer dúvida que tiverem, pode me mandar no meu Instagram, pode mandar para o saude@ipgo.com.br, que a gente vai responder, tá certo? E semana que vem, então, fator masculino vai ser falado e ovo doação. Obrigada a todos. E as dúvidas que não foram tiradas, como o doutor Rogério disse, pode mandar por e-mail, que vão ser esclarecidas. Boa noite a todos. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.